Fazer mudanças pode melhorar a sua vida. Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica e especialista em raça, gênero e saúde mental. E o nosso bate-papo de hoje é refletir um pouco sobre mudanças. Como que você encara mudanças na sua vida? Acho que antes de qualquer coisa a gente precisa entender que muitas vezes fazer mudanças não depende de nós. A vida acontece e com ela muitas vezes vem essa perspectiva de termos que mudar, de termos que fazer algo novo. Não só fazer, mas de termos que lidar com algo novo, algo inesperado. Aí você pode dizer, mas assim, Mari, a vida às vezes parece um trator passando por cima da gente. E parece mesmo. Por isso que é importante refletir sobre mudanças, entender que elas não estão no nosso controle. Elas sempre são uma possibilidade, porque a nossa vida ela não é garantida, mas não estão no nosso controle, não é algo programado. Não há problema nenhum em você se programar, se organizar, estipular, por exemplo, como vai ser o seu dia, a sua semana. Então você coloca ali o horário que você quer acordar, o horário que você quer tomar café, que hora você deve sair para ir para o trabalho, ou que você vai abrir o computador para fazer o seu home, ou fazer o teu plano de negócios, se você é uma empreendedora, enfim. Você pode se organizar, mas não há nenhuma garantia que as coisas vão ser cumpridas da maneira que você organizou. E aí eu te dou um exemplo. Para as mães aqui de plantão, mulheres com filhos e filhos pequenos, você programou lá a tua semana, porque tua criança vai estar na creche, e você vai conseguir colocar todo o trabalho em dia. Chega na segunda-feira, o que acontece com essa criança? Fica doente. É assim mesmo. A vida tem dessas coisas. A gente faz um plano, ela vem e desmonta tudo. Ou seja, a gente não controla nada. A gente pode organizar, mas não controlamos. E qual que é o segredo para a gente aprender a lidar com as mudanças e entender que muitas vezes essas mudanças não serão negativas? O fato das coisas não acontecerem da forma como a gente quer não significa que isso necessariamente terá um impacto negativo na nossa vida, na nossa jornada. Muitas vezes na minha clínica, eu brinco com as pessoas que eu atendo. Seja um controlador, uma controladora resignada. Ou seja, eu tento controlar aquilo que está dentro da minha governabilidade, ou seja, eu tenho meu método de organização, mas quando eu joguei isso para o universo, quando a vida começou a correr a partir do despertador ali, da hora que eu acordei, eu me resigno para determinadas situações que estão para além do meu controle. Eu só vou conseguir perceber o que está para além do meu controle se eu estiver muito conectada comigo, se eu estiver num processo intenso de autoconhecimento. Senão, muitas vezes, essas mudanças vão fazer com que eu me sinta culpada, com que eu ache que é uma ineficiência minha, uma incompetência minha. Vão fazer muitas vezes com que eu cometa atos de injustiça comigo mesma. De você não é bom o suficiente, organizado o suficiente, vão fazer com que eu duvide de mim, das minhas competências. E isso não é justo, porque tem coisas que não estão no teu controle. Então não faça isso com você, seja generosa e entenda, mudanças acontecem, porque as coisas não estão sempre no nosso controle, na nossa governabilidade. Você pode estar ouvindo todo esse conteúdo e falar, Mari, mudança é ruim sim, quando muda me dá até aquela pontada no estômago, aquela palpitação aqui. Como que a gente lida com mudanças? Primeiro passo, já falei, entender quem somos e entender que nem tudo dá para ser controlado, mas aquilo que a gente pode escolher, a gente escolhe. O segundo ponto é, sabendo que as coisas podem mudar, flexibilizar, me abrir a possibilidades. E flexibilidade é uma soft skill, ou seja, uma competência humana que a gente consegue exercitar. Como que a gente se torna flexível? Vamos pegar um exemplo da ginástica. Eu adoro. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo muito esporte, sou uma apaixonada, amo assistir esportes. Então, o exemplo da ginástica. O que acontece com os atletas da ginástica? Para eles terem toda aquela flexibilidade. Quantas horas e quanto tempo dedicado a treinos? A nossa flexibilidade emocional é a mesma coisa. Para você ter uma competência humana, né, uma soft skill,
você vai precisar o quê? Treinar. Se eu quero adquirir um hábito novo, se eu quero ter uma mudança, se eu quero ter um maior domínio de como eu lido com as minhas emoções, isso eu vou ter que treinar. E eu só faço isso com muito autoconhecimento para separar aquilo que é culpa, aquelas mentiras que vêm quando a gente fica mal, quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente quer, e isso faz com que a gente não enxergue mais nada na nossa frente. Então, eu falei que o autoconhecimento é a base para isso, porque a gente só vai flexibilizar se a gente se conhecer, se a gente separar o que é da gente, o que é do medo, o que é da ansiedade, o que é da preocupação, o que é, né, da síndrome da impostora, enfim. Então, se a gente se conhecer muito bem, a gente vai conseguir treinar essa competência tão importante que é flexibilidade. E aí, flexibilizando, eu vou entendendo que, putz, mudanças vêm. Eu quero fazer uma reflexão com você aqui no final desse vídeo, porque o tema é: mudanças nem sempre são ruins. E eu não tô aqui para te convencer, porque talvez na sua experiência elas tenham sido. Então, o meu último lembrete, vamos dizer aqui desse vídeo eu gostaria que você parasse e pensasse, talvez nas mudanças que mais te machucaram, que mais te impactaram. Se você não pode mudar, né, o fato, você pode mudar como você vê esse fato, como você se relaciona com ele. E isso parece uma coisa muito óbvia ou muito boba, mas eu carrego a máxima, primeiro que o óbvio tem que ser dito, e bobo depende sempre do ponto de vista. Pro nosso ponto de vista aqui, parar, refletir naquilo que foi uma mudança difícil, entender que, sobretudo se está no passado, não há nada mais que você possa fazer a não ser repensar a maneira como você lida. Talvez se perdoar, tirar o rancor, a mágoa, o ressentimento, nem sempre de uma pessoa, mas até mesmo das circunstâncias da vida. Porque a gente sabe que a vida pode ser muito desafiadora. E o segredo é a gente ir se equilibrando entre escolhas e consequências, como já diria o meu querido Sartre, um filósofo que embasa muito do existencialismo, que é a linha que eu pratico na minha clínica. Então, se você está lidando com mudanças e mudanças difíceis, guarde essa frase: se você não consegue mudar a mudança, se você não consegue mudar o fato, então tente mudar a maneira como você se relaciona com esse fato, a maneira como você olha. Até porque os fatos são 360, às vezes a gente está olhando só 50 graus, 90 graus, 70 graus, e a gente pode fazer um 360. Se você não consegue fazer isso sozinha, lembra, sempre pode pedir ajuda. E ajuda profissional aí é um processo de psicoterapia para te ajudar a ampliar e a flexibilizar a maneira como você lida com os fatos. A maneira como você lida com as mudanças da sua vida. Dentro dessa perspectiva, você também provavelmente vai conseguir olhar mudanças para além daquilo que é negativo. Eu espero que esse conteúdo, esse vídeo tenha te ajudado. Deixe nos comentários o que achou. Curta, pega o link, compartilha e se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu publicar um conteúdo. Então a gente se vê no próximo. Um abraço. Tchau, tchau.